Olá, meu nome é Lucas, eu sou aluno do curso de farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu vim falar um pouco sobre a segunda e a terceira leis da termodinâmica. Bom, essas leis basicamente tratam sobre a entropia. E o que é a entropia? A entropia ela é uma grandeza termodinâmica que mede a liberdade molecular de um sistema. E isso está associado ao número de configurações, que são os microestados, que eu vou explicar a seguir. A entropia, ela serve para, ela trata sobre espontaneidade. Por exemplo, se você tem dois pontos, um ponto A e um ponto B, e acontece uma mudança do ponto A para o ponto B, essa mudança acontece de forma espontânea e ela é a entropia. O que não é o caso dessa mudança, que se tipo assim, nesses dois pontos acontece A e B, se é A e B espontâneo. Se fosse de B para A, uma outra situação, isso não seria espontâneo, então isso não é uma entropia. Um exemplo, você está no seu quarto, ar-condicionado ligado, e aí tá muito quente do lado de fora e no seu quarto tá frio por conta do ar. Se você abre a sua porta, automaticamente, espontaneamente, um ar quente vai entrar. Você já sente o calor, assim, de cara. E se você, num outro caso, tiver num quarto mais quente e precisa refrescar aquele quarto, isso já não é espontâneo, porque o seu ar condicionado ele vai ter que fazer uma pressão maior, ele vai ter que pegar alguma força externa para refrescar aquele ambiente. E isso já não é espontâneo. E aí a gente tem a gente tem uma fórmula que calcula essa entropia. E essa fórmula ela é dada pela quantidade de calor transferido durante o processo exotérmico, pela temperatura em que o processo ocorreu. E o que a gente nota nessa fórmula? A gente nota que se perde o calor, se diminui o calor, a entropia ela diminui. E se o calor aumenta, a entropia ela aumenta. Entretanto, quando não há troca do calor, a entropia ela se mantém constante. É basicamente isso a segunda lei. Falando de forma bem rápida e objetiva. Agora um pouco da terceira lei. A terceira lei ela é, entre aspas, regida pelo postulado de Nernst, que ela tem lá o seu limite constante da entropia. O que é isso? Quando um sistema se aproxima de zero, se aproxima da temperatura do zero absoluto, todos os processos cessam, certo? E a entropia tem um valor mínimo. Ela vai ter uma constante bem definida. E aí, quando se tem uma reação química entre fases puras e cristalinas, que ocorre no zero absoluto, essas reações elas não produzem alteração na entropia. E aí a gente pode ressaltar também que os cristais não perfeitos, consequentemente, eles terão a sua entropia aumentada. Um exemplo disso pode ser dado, por exemplo, quando um vaso de vidro ele quebra, a sua entropia ela aumenta. Então, concluindo essa terceira lei, o que a gente viu? A gente viu que a gente viu que com essa lei a gente consegue, ela permite que a gente encontre o zero absoluto, o valor absoluto da entropia. Então é isso. Obrigado.